Olá, caríssimos. Eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, na nossa 11ª aula, nós estamos evoluindo, progredindo, hein, na nossa catequese. Então, eu já quero te convidar a se inscrever no canal. Se você não é inscrito, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Você assiste os vídeos, não é inscrito, se inscreve então no canal, mas também oferece para outras pessoas. Eu quero também agradecer todas as pessoas que estão chegando. Nós tivemos nessa última semana aí um salto bastante agradável, bom, né, para o canal, e aproximadamente 100 pessoas chegaram no canal nesses últimos 10 dias, mais ou menos aí. Eu quero agradecer e desejar boas-vindas a todo mundo que está acompanhando, que está inscrito no canal agora, e te convidar também a apresentar esse canal para outras pessoas. Então, apresenta esse canal para o seu primo de longe, para sua tia, para o seu tio. Apresenta, fala para ele se inscrever também. Fala para ele se inscrever no canal, fala só, dá essa força ali, se inscreve, não custa nada, assiste os vídeos também, se você tiver interesse. Eu voltei a fazer os vídeos curtos também, então, se você não quer mostrar os vídeos longos, né, porque é de catequese, às vezes tem muita gente que não tem interesse em catequese, né, mas pensa que aqui os conteúdos, apesar de que os conteúdos aqui são todos conteúdos voltados mesmo para a espiritualidade. A gente está usando o catecismo, está estudando o catecismo, falando do catecismo, mas de uma forma espiritual, levando ao encontro com Deus. Mas se você não gosta, se outra pessoa, se a pessoa que você vai mandar, você acha que ela não vai gostar dos vídeos longos, vai ter também terão também os vídeos curtos. Todos os domingos, né? Ou sábado, ou domingo, ou segunda-feira, não sei o dia ainda, não tem um dia fixo, mas durante a semana eu vou lançar alguns vídeos de curiosidades, de coisas espirituais, de reflexões, principalmente reflexões, meditando a palavra de Deus, dando uma nova visão para a palavra de Deus, seja algo que eu tive na minha oração, seja algo que eu tive no estudo, ou eu ouvi de uma pessoa, achei interessante e quis acrescentar alguma outra coisa. São vídeos mais curtos, de torno ali entre 8 a 15 minutos no máximo, para a pessoa assistir com mais rapidez, né? Porque a gente sabe que a vida é bem fluida, né? É bem agitada. Mas vamos lá, então. Vamos começar o nosso conteúdo de hoje, certo? Nosso conteúdo hoje falaremos sobre o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, o homem, essa ovelha que nós estamos meditando, ela é criada à imagem e semelhança de Deus. E nós vamos entender isso. O que é ser criado à imagem e semelhança de Deus? Como que Deus criou a imagem e semelhança? É isso que nós veremos. E nós veremos também tudo aquilo que é o homem, tudo aquilo que envolve a criação do homem, certo? Aqui nós temos então 5 partes, a introdução e mais 4 partes, e vamos falar justamente sobre isso, sobre a criação do ser humano. Precisamos dizer que o homem ocupa um lugar único na criação, e não há criatura igual ao homem. Quer dizer isso aqui? Quando Deus cria o ser humano, ele cria ele com as características, a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente vai entender onde a gente vai chegar. Lá na frente a gente vai entender essa imagem e semelhança. Calma aí, segura um pouco. Então, Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Nós aprendemos na aula anterior que Deus criou os anjos. Deus criou os anjos espirituais, mas não corporais. O homem é criado não só espiritual, mas corporal também. Então o homem tem um físico, o homem tem uma parte visível, assim como ele também tem uma parte invisível, que formam um todo e não se separa, certo? E não se separa a não ser em um momento. Falaremos também nesse momento quando a alma se separa do corpo, tá bom? Então, não existe outra criatura, nem acima, aliás, não existe nenhuma criatura igual ao ser humano. Nenhuma criatura, porque todas as outras criaturas foram criadas para servir o homem, claro.
Aí você vai falar assim: os anjos foram criados para servir o homem? Sim e não. Os anjos servem a Deus, mas servem a Deus no homem. Assim como o ser humano também, quando Jesus ele vai falar lá em Mateus 25, ele vai dizer: "É porque o homem, quando você fez isso a uma das pessoas, você fez a mim". Ou seja, nós amamos a Deus quando amamos o nosso próximo, ok? Introdução feita, vamos partir para o nosso conteúdo mesmo. A imagem de Deus. Só o homem é capaz de conhecer e amar seu Criador. Através da razão, que nós já falamos, e da vontade, conhece, através da razão, ele conhece Deus. E através da vontade, ele ama a Deus. Então, o homem é servido dessas duas realidades, dessas duas faculdades. Nós vamos falar muito de faculdades aqui, né? E não no sentido de universidade, não no sentido de estudo, né? Mas no sentido de um lugar para estudar, mas no sentido de forças, potências do ser humano. As duas potências mais elevadas que o ser humano pode ter é a razão e a vontade. Nós já falamos isso em outros lugares, mas eu quero que você fixe isso, guarde isso profundamente no seu coração e reflita isso constantemente. Razão e vontade, elas que têm que dominar o ser humano, elas que têm que conduzir o ser humano, que tem que ser o carro-chefe. E aí vamos lá. Pela razão, o homem conhece a Deus. Então, não é pela fé somente que o homem conhece. Pela fé o homem acredita. Mas pela razão é que o homem acredita. Então, que o homem conhece a Deus. É quando a razão é iluminada pela fé, aí sim o homem conhece a Deus. Então a fé, ela ilumina a razão. E a vontade, ela é iluminada pelo amor de Deus. Quando Deus infunde o amor dele, nós também somos capazes de responder a esse amor pela vontade. Então é o amor que essa vontade, o amor que é movido pela vontade, ou seja, ninguém ama aquilo que não quer, né? A gente faz muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, mas amar nós não amamos. Nós só amamos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos vontade. Nenhuma outra criatura pode conhecer e amar a Deus. Nenhuma outra criatura pode conhecer e amar a Deus. Aliás, perdão, com exceção dos anjos também, né? Os anjos podem conhecer e amar a Deus além do ser humano. Então, só homens e anjos podem conhecer e amar a Deus. Ah, então você vai falar que o cachorro não ama. Não, o cachorro não consegue amar. Um cachorro não consegue amar. Um cachorro ele tem respostas instintivas, mas não amorosas. O homem é chamado a compartilhar pelo conhecimento e amor a vida de Deus. Então o homem é chamado, é criado para compartilhar. E eu não estou falando aqui do homem, do homem, vou dizer, pertencer ao homem o conhecimento, pertencer ao homem a vida de Deus e ele estender. Não, mas Deus que se estende, Deus que dá essa vida essa vida de Deus e compartilha ao homem. Vocês queriam entender isso aqui? Então Deus ele cria o homem para a sua glória, para que o homem também participe da sua glória. Conseguiu entender isso aqui? A glória de Deus é que os homens, é que os filhos participem da glória de Deus. Apenas o homem Deus quis por si mesmo. Enquanto toda criatura foi criada para servir o homem foi criado para servir a Deus. Então vamos lá. Todas as criaturas foram criadas, com exceção dos anjos, no sentido de que os anjos eles pertencem a Deus, mas eles servem os homens. Pelo menos uma parte dos anjos são criadas para servir o homem, né? Ou para compartilhar dessa glória de Deus com os homens. Nós vimos isso na aula anterior. Mas o homem, ele foi criado unicamente. O homem não foi criado para uma outra criatura. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero colocar aqui. Os anjos foram criados também para o homem, mas o homem foi criado somente para Deus. Por isso,
Santo Agostinho vai dizer que eu só encontrei a felicidade em Deus. Só encontrei essa felicidade em Deus. Procurei todas as coisas e só encontrei em Deus. O homem não é algo, mas alguém. O homem possui dignidade por ser a imagem de Deus. É uma pessoa, alguém, não uma coisa ou um objeto, capaz de livremente conhecer-se, amar-se, doar-se e entrar em comunhão com outras pessoas. O ser humano, então, ele tem uma dignidade em si, por ser a imagem de Deus, por ser semelhante a Deus. E ele não é algo. Deus não utiliza do homem como um objeto, mas o homem, ele pode e ele é capaz de se conhecer. As outras criaturas, elas não são capazes de se conhecer, não são capazes de se amar, não são capazes de se doar. Você for falar, você for olhar um cachorro, um animal, qualquer um outro animal, ele não é capaz de se doar, né? De forma a se sacrificar, né? Pode ser por instinto, mas não por amor, né? E quando eu falo instinto, então significa que toda aquela que o ambiente dele leva ele a se sacrificar. Mas no geral, não é assim. O homem ele tem a opção de se sacrificar ou não. E toda a criação, tudo foi criado por Deus para o homem. Nós já falamos da criação como um todo, pois falamos da parte do mundo invisível criado, foram os anjos, e agora estamos falando do mundo visível, mais particularmente do ser humano, certo? Toda a criação foi destinada ao homem, e o homem foi destinado a Deus. Bem claro no seu coração, na sua vida, para você entender a importância que Deus dá ao ser humano. E não é uma importância no sentido de que o ser humano, no sentido de que o ser humano ele é o mais importante, não. Mas no sentido que Deus, ele dá um destaque para o ser humano pelo amor que Deus colocou no ser humano, certo? O homem só se compreende em Cristo. Aqui nós começamos a entender essa 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 imagem e semelhança de Deus. O mistério do homem só se torna claro verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Os dois homens da criação. Então existem dois homens que são importantes na criação: Adão e o Cristo. Adão criado, homem que recebeu a vida, e Cristo, que é Deus que dá a vida, certo? Então aqui a gente pode trocar um ser espiritual, claro, Deus que dá a vida, certo? Então Adão é homem que recebe a vida, e Deus e Cristo é esse Deus homem que dá a vida. O primeiro, aí diz o catecismo assim: o primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o faz viver. Segundo Adão, que é Cristo, gravou a sua imagem no primeiro, quando o modelou. Por isso veio a assumir a sua função e o seu nome, para que não se perdesse aquele que fizera a sua imagem. Primeiro e último, Adão. O primeiro teve princípio, o último não terá fim. Por isso é que o último é verdadeiramente o primeiro, e como ele mesmo diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. E é Jesus quem fala isso. Mas aí nós vemos uma coisa aqui. Nós já vemos uma coisa aqui. Existe uma ordem inversa temporal. Por que acontece? A gente acha que Deus, que Jesus, ele é homem e ele se encarnou lá no ano zero, no ano, na verdade, no ano, por volta do ano 30, antes, menos 30, né? Mas enfim, aliás, menos 3, isso, menos 3, isso. Mas aí, o que acontece? Deus, sabendo que Jesus se encarnaria, que ele se encarnaria, e se faria homem, faz o homem. É uma espécie de, é uma espécie de, eu esqueci a palavra agora, mas é como se fosse um paradoxo, lembrei a palavra, um paradoxo.
Ou seja, Deus faz o homem à sua imagem, mas ele só faz a sua imagem porque ele já tinha aquela imagem, então ele faz primeiro. Você consegue entender que o futuro, ou seja, o depois antecede o anterior. É meio complicado explicar isso, mas no sentido de que Deus sabendo como ele é, faz o homem à sua imagem e depois ele se encarna naquela imagem que ele já seria, certo? A origem comum forma o homem uma unidade. Então, aqui é importante nós entendermos isso aqui, dessa origem comum do ser humano, porque essa origem comum vai nos dar base para entendermos o pecado original. Por quê? Porque o homem, como ele tem uma origem única, uma origem comum, ele está em comunhão com outros seres, ele também, aliás, com outros homens, um homem está ligado a todos os outros homens por conta do gênero, por conta da espécie, por conta da criação, de ser criado, da humanidade. Então ele está unido, ele está em uma unidade. Graças à comunidade de origem, o gênero humano forma uma unidade. Deus fez, a partir de um só homem, todo o gênero humano para habitar sobre toda a face da terra. Isto faz de todos irmãos, sem excluir a variedade das culturas dos povos. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que Deus, ou melhor ainda, Jesus Cristo, não é à toa que ele chama Deus de Pai. Não é à toa que ele chama os homens de irmãos, porque ele também se fez homem. Ele também se fez homem. E ele sabe que os outros também são irmãos. E aqueles que são homens podem chamar Deus de Pai. Podem chamar Deus de Pai. Aqueles que são homens podem chamar Deus de... Quando eu falo homens aqui não é homens e mulheres, né, separados, somente os homens, não. É a humanidade em si, certo? Então, Deus, ele não é à toa que ele chama os seres humanos de irmãos e não é à toa que ele chama Deus de Pai, porque nós temos uma única origem. A origem é Deus. Deus, Jesus Cristo, gerado de Deus, tem a sua origem em Deus, né? Apesar do que falar que Jesus tem uma origem é meio errado. Aliás, é meio errado, não, é totalmente errado. Deus, Jesus é Deus desde o princípio. Uno de alma e corpo, que significa corpore. Eu não vou ler isso em latim aqui, não tem necessidade. É um ser corporal e espiritual. O homem é um ser corporal e espiritual. Deus formou o homem com o pó da terra. Então a terra, quando ele fala lá do Gênesis, que o homem foi criado da terra, é simbolizando, é dando essa analogia que o homem é corporal, mas também insuflou-lhe pelas narinas um sopro de vida, dando a analogia, dando o significado de uma alma que provém de Deus, não que o corpo não provenha de Deus, porque o corpo também provém de Deus, mas que esse sopro de vida, essa alma que existe, une-se ao corpo do ser humano, ela vem de Deus, é parte de Deus, ela parte de Deus, não é parte, mas participa, a palavra, tem a sua origem em Deus. Portanto, vemos a tradução da expressão a imagem e semelhança aqui, que nós falamos lá no início. Nós levantamos a bola para chutar aqui. A imagem lembra o corpo, visível e perceptível. Quando você pensa em uma imagem, quando você fala assim, eu vi uma imagem, eu vi uma foto, eu vi um retrato, alguma coisa assim, pura, você lembra de sentidos, visão, algo que você pode ver, né? Se você falar assim, eu vi o vento, não dá para tirar foto do vento, né? Você tira foto de partículas que o vento movimenta, mas não do próprio vento, né? Eu tirei foto da alma da pessoa. Não tem como tirar, porque a alma é invisível. O vento também é invisível, certo? Então, você só tem uma imagem daquilo que é visível. Por isso, o ser humano ele é visível.
Por isso o ser humano ele é visível. E Jesus se faz visível, visível ao homem. E também a semelhança lembra a alma, que é invisível e imperceptível, certo? Mas você é que nem pensar assim, nossa, mas como pai e um filho, né? E a mãe fala assim, ah, eles são tão semelhantes, são tão iguais, né? Quando a mãe compara o filho, ou seja, ela não tá falando somente do físico ali, mas ela tá falando dos jeitos, né? Até mesmo o jeito de andar, o jeito de falar, sabe? Eu me lembro de um filme, acho que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme lá que o rapaz, ele não tem, ele vai descobrir que o menino é filho dele. Aliás, não, é o filme Duas Vidas, lembrei. E aí no filme, o que que acontece? A versão infantil dele aparece na casa dele de um dia pro outro. E aí, num momento lá, os dois fazem um gesto juntos lá, eu não lembro qual que era o gesto, mas eles fazem ao mesmo tempo o gesto, né? E aí dá a entender o público que eles são a mesma pessoa, né? Ou seja, eles são semelhantes. Ou quando um filho também faz gestos semelhantes ao pai, semelhante ao pai, né? Não só gestos, mas pensamentos, mas formas de pensar também. O que é a alma do homem? A alma é o princípio da vida, é o que há de mais íntimo no homem. Lembrando que animais e plantas também têm alma, sim, tá? Você ouvir alguém falando assim, que animais não têm planta. Animais não têm alma, plantas não têm alma. Tem sim. Animais têm alma sensitiva e vegetativa. O que é alma vegetativa? Aí, ó, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre a alma. Se você quiser ver mais aprofundado, vai lá. Mas basicamente é isso. Plantas têm alma vegetativa, que serve para reprodução, para o crescimento, para a nutrição. Animais têm alma vegetativa e sensitiva, e aí nós só chamamos os animais com alma sensitiva, ou seja, eles têm os sentidos também, eles veem, eles sentem o olfato, eles tocam, eles sentem o tato e tudo mais. E o homem tem a alma intelectiva, além dos anjos, homens e anjos têm alma intelectiva, certo? Mas o homem tem uma alma intelectiva e já o anjo, ele não tem alma sensitiva, né? Ele tem alma apenas intelectiva. O homem, ele tem alma intelectiva, sensitiva e vegetativa, certo? Então ele vai juntando o combo. É como se Deus fizesse. Deus fez as plantas, vegetativa. Fez os animais, vegetativa e sensitiva. Fez os homens, vegetativa e sensitiva. E aí nós nomeamos a alma da criatura conforme o último estágio que ele está. No caso do homem, o homem tem a alma intelectiva, ou melhor, tendo uma alma espiritual. Por isso é que a diferença entre alma e espírito é uma diferença. É que a alma do homem é feita de espírito, sopro de Deus. E o que é o corpo do homem? O corpo do homem participa da dignidade da imagem de Deus. Então, quando eu falo do corpo do homem, ele é esse corpo que é participa do corpo de Deus. É o corpo humano porque é animado pela alma. Então, é destinado a tornar-se templo do Espírito Santo. Então, o corpo é essa parte visível do ser humano que é animada pela alma. Que é animada pela alma. E essa parte visível que somente o ser humano tem com a soma da alma, com a soma da parte invisível. O homem é o único ser que tem essas duas partes ligadas, e alma espiritual ou intelectiva e corpo, certo? E somente na morte o homem separa a sua alma, somente na morte a alma se separa do corpo, certo? Tanto que é isso que define-se morte. A igreja define morte quando a alma se separa do corpo, certo? E como é que como é que a igreja ela nomeia a ressurreição? Já que falamos de morte, temos que falar de ressurreição, porque somos cristãos, então temos que falar de ressurreição também. Como é que a igreja entende o que é ressurreição? A união da alma e do corpo
novamente. Ou seja, uma alma e um corpo que já foram unidos e foram separados, ao se unirem novamente, nós chamamos isso de ressurreição, certo? Então a alma, sim, de Cristo, ela separou-se do seu corpo. Ela separou-se do seu corpo e foi à mansão dos mortos. Nós vamos falar isso mais na frente. Essa alma a alma e o corpo têm uma unidade. É graças à alma espiritual que o corpo material é um corpo humano e vivo. Nós falamos isso aqui. Sem a união do corpo e da alma, o homem está morto. O espírito e a matéria não são duas naturezas unidas, mas são a união, a união da forma, não, mas a sua união eu tô lendo, eu não tô, tá embaralhando aqui. Vamos lá. O espírito e a matéria não são duas naturezas unidas. Como por exemplo, eu tenho a farinha de trigo e o leite. Aí eu pego os dois, faço um biscoito, eu faço um bolo, alguma coisa assim. Faço uma receita. Não é isso. Não é isso. Mas é uma união que forma uma única natureza. A natureza humana, certo? Então, não existe essa separação. Separação, esse mistério da separação que é a morte, nós não sabemos como está isso, mas sabemos que essa união gera a vida. E o espírito é a natureza, o espírito é a natureza da alma, matéria é a natureza do corpo. Mas aí que tá. A alma, ela é espiritual, mas também ela é material, ela está no plano material. Por que que ela está no plano material? Ela está unida ao corpo. Porque ela está unida ao corpo. A gente entende que a alma, por ser espiritual, ela está no plano espiritual, né? Porque aí tem uns filmes, uns desenhos que mostram isso. Porque tem o plano espiritual e o plano corporal. Não. O ser humano, ele participa das realidades. Participa tanto da realidade espiritual quanto da realidade corporal. E em união. Uma união indivisível. Indivisível. Ou seja, que não se divide. Então a alma, ela participa também do plano material, do plano corporal, certo? O que é imortal? Aí eu falei, eu pus de vez em quando eu coloco negócio assim, meu humor tá lá, né? Tá de um jeito. Aí na hora da aula, essa matéria aqui, eu acho que eu preparei, deve ter sei lá, umas 5 semanas, mais ou menos, que eu preparei esse aqui, porque eu preparo bem antecipado. Às vezes eu até esqueço do humor que eu estava. Eu, eu citei Sandy Júnior aqui, né? O que é imortal não morre no final. Cada alma espiritual é criada por Deus de forma imediata e não produzida pelos pais, que é imortal. Deus cria o homem imortal. A sua alma é imortal. Sua alma não pode morrer, né? Deus, ele cria tanto anjos quanto seres humanos eternos. Anjos e homens foram criados eternos. Por isso, é, por isso existe o inferno. Nós falaremos, eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo onde eu vou explicar essa relação do inferno com o céu, né? Mas é preciso observar isso aqui. Mas o que eu estou falando é nesse sentido. O homem, ele é eterno. A alma é eterna. Por isso, o ser humano vai para o inferno ou vai para o céu. Ele não deixa de existir. Ou o anjo deixa de existir. Seria muito fácil, né? Mas por Deus ser generoso e dar a eternidade ao homem, dar a eternidade ao... Ele não pode tirar a eternidade do homem e falar assim, não, quer saber de uma coisa? Você não existe mais. E tirar a existência de algum homem ou de algum anjo. E Deus, os dons chamados de Deus são irrevogáveis. Não se revoga. Deus não toma de volta, certo? A alma não morre com a morte do corpo e se unirá ao corpo na ressurreição. Já falamos sobre isso, certo? Conseguiram entender isso aqui? A alma
ela é eterna, ela é imortal. O corpo, ele é eterno? Sim, ele é eterno. Porém, ele tem uma pausa da morte. Então, ele morre na ressurreição. Os corpos ressuscitarão e se unirão às almas, uns para o inferno e outros para o céu. Certo? Também as almas do inferno parão para a morte. Vamos lá. Homem e mulher os criou. Estão conseguindo anotar? Estão conseguindo acompanhar? Então, ó, eu sempre estou deixando aqui um pedido, estou fazendo deixar um comentário e então você vai escrever assim, ó. Deixa eu ver o que que você vai escrever. É, pode escrever, pode escrever assim, ó, corpo e alma. Bom, aí escreve então aqui, corpo e alma no comentário para eu saber que você acompanhou até aqui. Bom, nem vou falar no final lá não, porque às vezes eu deixo lá no final, vai que a pessoa só assiste o final lá, né? Então, vou deixar aqui no meio para eu saber quem assistiu até o final. Então, comenta aqui corpo e alma, saber se você está assistindo até o final. Vamos continuar aqui a terceira parte do catecismo aqui, certo? O homem e a mulher. Igualdade e diferenças queridas por Deus. Então Deus ele cria o homem e a mulher diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, iguais e diferentes ao mesmo tempo. É como você pensar assim, dois livros eles podem ser iguais, terem até mesmo a mesma capa, mas edições diferentes ou por exemplo, parecerem iguais por fora, mas conteúdos diferentes, né? Um vai ser um escrito de Machado de Assis e o outro vai ser Shakespeare, né? Você pode fazer a semelhança deles iguais. Essa analogia, nossa, acho que muito pobre para isso aqui. Criados por Deus é o mesmo que queridos por Deus, porque Deus só cria aquilo que ele tem vontade. Deus é movido de vontade e razão. Então, ele, ao criar, ele quis. Por isso ele também, por isso nós podemos dizer que quis, é, ele quis a criação do ser humano e da mulher, do homem e da mulher. Homem e mulher, agora eu estou dividindo, certo? Eu estava falando até então do homem como um ser só, homem e mulher, agora eu estou dividindo. Homem e mulher têm dignidade igual e inadmissível, não se pode perder. Então, a dignidade do ser humano foi até uma das coisas que moveu o Santo Padre Papa Francisco a mudar o catecismo, né? Teve um parágrafo que foi mudado por conta da pena de morte, que era o parágrafo que estava sobre a pena de morte, e ele foi revisto isso, porque a dignidade do ser humano é inadmissível. O que quer dizer? Que ela não pode se perder. Deus não toma a dignidade, ou o ser humano, por mais que ele insista no erro, no pecado, a dignidade do ser humano não se perde. A dignidade que Deus dá não se perde, certo? No seu ser homem e no seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. E aqui nós podemos entender, você sabe quando a pessoa fala assim, porque o homem ele é mais razão, e a mulher ela é mais vontade, ela é mais bondade, não é? Ou seja, o homem é mais essa sabedoria, Deus, ele reflete mais essa sabedoria de Deus. A mulher, ela reflete mais essa bondade de Deus. Quer dizer que a mulher não é sábia? Quer dizer que o homem não é bom? Não, mas quer dizer que está mais aflorado no homem a sabedoria, está mais aflorado na mulher a bondade. Está, não significa que a mulher não é sábia, não significa que o homem não é sábio, certo? Mas está mais natural ser humano. É que nem você pensar assim. É mais natural para o Messi jogar bola que jogar basquete, apesar de serem duas atividades físicas, entendeu? Então, é, e não significa que ele é a melhor pessoa do mundo porque ele sabe jogar futebol. Nada a ver.
certo? E não garante que é melhor ou pior, e pelo amor de Deus, não entre nessas discussões de quem é melhor, o homem ou a mulher, ou aquela coisa de pensar assim, ah, porque a mulher foi criada depois, porque Deus primeiro faz o rascunho. Não, a gente já aprendeu aqui que Deus foi criado, o homem e a mulher foram criados juntos. Passamos o homem à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a nossa imagem e semelhança, que quer dizer que o homem faz junto, que Deus faz junto, faz tudo junto, o homem e a mulher, certo? Próxima parte. Deus não é homem e mulher. Deus não tem gênero. Deus não tem gênero. Deus é puro espírito, do qual não há lugar para diferentes sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem a perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e esposo, certo? Então, você vai vendo aqui as características do homem, e elas lembram a, a característica de Deus, a essência de Deus, a perfeição de Deus, certo? Deus, ele não tem sexo. Deus é Deus. Deus não é homem, Deus não é mulher. Deus é Deus. Aliás, quando nós falamos Deus não é homem, não estou falando aqui de Jesus, tá? Né? Quando eu falo Jesus Cristo, aí sim é homem, certo? Quando então? Um para o outro, uma unidade a dois. Criados juntos e um para o outro para dominar a terra. Lei. Temos essas três frases aqui. Essa frase pode ser dividida em três. Criados juntos. Não convém que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajuda, um ajudante que se pareça com ele. E o homem diz: Isso e osso dos meus ossos e carne da minha carne. É osso, na verdade, aqui, ó, acento aqui. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu, da mesma humanidade. Então, o ser humano aqui, ele é criado junto. Ele é criado junto, homem e mulher. Existe essa separação de que o homem foi criado primeiro, depois, criado. Aquilo ali é só é, didático, forma didática. Você entendeu que o Gênesis, ele é muito mais didático, é muito mais algo para ensinar, conto, como uma parábola, como algo histórico, pelo amor de Deus. Se você ainda acha que o Gênesis é algo histórico, tá? Esquece isso. O Gênesis é algo didático para ensinar um povo. Porque, imagina, hoje nós sabemos do Big Bang, hoje nós sabemos da evolução, das coisas, né? Mas imagina Deus falar isso para o ser humano ali no Gênesis. Ser humano que mal sabia eh, mexer sei lá, mexer em uma coisa básica. Então, assim, era muito difícil. O ser humano não tinha uma evolução intelectual até mesmo para entender aquilo. Então ele tinha que falar de forma infantil mesmo. Gênesis parece muito infantil, é mais características crianças aprenderem. O ser humano ele não consegue ver a profundidade do Gênesis ali. O homem descobre então que a mulher é um outro eu, ou seja, ele olha para ela e ele se vê nela. Ele se vê nela. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele já não vê os animais, né? Ele é apenas a mulher igual a ele. E criou-os um para o outro. Não são duas metades da laranja, tá? Então, e o Fábio Júnior, que metades da laranja. São completos e chamados à comunhão. Então, o homem, ele é completo em si. E a mulher, ela é completa em si. Eles são chamados à comunhão. Essa comunhão aqui não é somente no casamento, mas a comunhão em ter as coisas em comum, ter a criação em comum, ter Deus em comum, como um pai. São iguais enquanto pessoa e complementares, quanto masculino. Então eles são iguais, complementares, eles completam, né? Um ajudante, vou fazer um ajudante que seja útil, né?
mas no caso também o homem é um ajudante da mulher, né? Isso aqui não é uma via única, onde só a mulher ajuda, tá? É uma via de mão dupla. O homem também ajuda a mulher. Um ajuda o outro a chegar na sua completude, transmitindo aos seus descendentes a vida humana. O homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de modo único na obra do Criador. Como que o homem e a mulher vão, então, cooperar na obra de Deus? Eles cooperam no crescer e multiplicar. Aquilo que Deus é a primeira ordem que dá ao ser humano. E ele dá essa ordem, crescer e multiplicar, e ele diz: dominai sobre todas as criaturas. Quer dizer que todas as criaturas são do homem, são para o homem, pertencem ao homem, certo? Pertencem ao homem no não só a humanidade, mas também no certo? Já sabemos que nós vamos ver isso mais na frente, mas sabemos que Jesus é homem, né? Ele não só é homem, mas é o homem, é o filho do homem. O homem e a mulher são vocacionados para dominarem a terra como administradores de Deus, como se nós fôssemos embaixadores de Deus. Então, nós seremos o inferno e o céu, né, o julgamento nosso pessoal e final, eles são, na verdade, isso. Então, na verdade, aquela pergunta que Deus fala para Caim, ele fala para Caim, onde está o teu irmão? Ou seja, o que criação que eu te dei? O que você fez com a criação, né? Ou seja, nós somos administradores, o que nós estamos fazendo com a obra que Deus nos deu. Deus nos deu a criação para nós cuidarmos. E nós fizemos. E aqui, principalmente, né? Se a criação deve ser cuidada, quanto mais aquele que é semelhante a mim deve ser cuidado. Não deve ser uma dominação arbitrária e destrutora. Mais uma vez, cuidar, administração, porque nós, é, é, essa é a palavra, prestaremos conta dessas coisas. Responsabilidade para com Deus lhes confiou. Então, o homem ele precisa ter essa responsabilidade com aquilo que foi criado. Para finalizar, foi criado e dado a ele. Para finalizar, o homem no paraíso, certo? Adão era bom. O primeiro homem foi criado bom. E aí, porque Deus, aliás, não só bom, muito bom, certo? Não só criado bom, mas criado muito bom. Criado não só bom, mas muito bom. Ou seja, é, ele era perfeito, foi criado perfeito, livre, harmônico. Ele foi criado em estado de amizade com Deus, ou seja, não somente Deus é amigo dele, nós vamos ver isso, vídeo sobre o inferno. Se você quiser ver, assista o vídeo que saiu, né? Eu tô gravando aqui, é porque eu tô gravando esse primeiro para depois gravar, vai sair, mas o que eu vou gravar depois vai sair antes, tá? Eu bagunço a minha ordem aqui, né? Mas assista o vídeo que saiu. Espero que eu consiga gravar. Se eu conseguir gravar, assiste. Se eu não conseguir gravar, espera até sair, porque vai sair esse, certo? Então, existe essa amizade. Deus é amigo do homem, mas o homem foi criado também amigo de Deus. Hoje nós temos essa luta entre amizade e inimizade. Nós somos amigos e às vezes, ao mesmo tempo, e às vezes não somos. Quando pecamos, somos inimigos. Quando não pecamos, somos amigos de Deus. Também foi criado em estado de harmonia consigo, harmonia com a criação e harmonia com todas as outras coisas, e harmonia também com Deus, obviamente. Foi criado em estado de santidade e justiça. Foi criado também participando da vida divina. Essa participação da vida divina nós chamamos de paraíso, mas catequeticamente falando, nós chamamos de glória de Deus, ou céu.
certo? A morte não existiria. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A morte e o sofrimento, eles só entram no gênero humano a partir do pecado. E havia harmonia do homem e da mulher consigo mesmo, do homem e a mulher, e do homem com a mulher, certo? Falamos da harmonia da criação, nós falamos da harmonia também do homem consigo mesmo, mas também existe essa harmonia entre o homem e mulher, entre si mesmo. E aí, aqui nós temos, né, mais uma observância do fruto. O que era o fruto da vida? A vida era a ressurreição. Então, o fruto da árvore da vida era a ressurreição. Mas como é que eu disse aqui, né? Como é que se ressuscita? Só ressuscita aquele que morreu. Então, o homem, ele não estava preparado para a ressurreição. Ele não estava preparado para a ressurreição, porque ele não havia experimentado a morte. Então, a morte, a ressurreição era um fruto que o homem não precisaria comer, porque ele já tem a vida. Mas quando ele morre, aí Deus dá o fruto da árvore da vida, que é a ressurreição, que é o próprio Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a árvore da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa ressurreição só ressuscita quem morreu. Se o homem não tivesse morrido, não precisava comer da árvore do fruto. Então, isso aqui é uma outra observação, né? A gente tem várias observações desse árvore. Vamos lá. Então, domínio do homem. O domínio do homem sobre o mundo ao seu redor era também o domínio sobre si. O homem era integrado e ordenado em todo o seu ser. Era livre da tríplice concupiscência. Essa tríplice concupiscência são os prazeres dos sentidos, a ambição dos bens terrenos e a afirmação de si contra o imperativo da razão, que é os prazeres dos sentidos, é a libido amante, ou a tentação do prazer, a ambição dos bens terrenos, que é a libido possidente, ou a tentação do possuir, e a afirmação de si contra os imperativos da razão, que é a libido dominante, que é a tentação do poder, certo? Então, prazer, possuir e poder. São essas três tentações que Jesus sofre, Jesus passa no deserto ao final do seu jejum dos 40 dias, e nós também sofremos. Cada um conforme a sua concupiscência, né? Você que é mais voltado para os prazeres, vai sofrer da libido, vai ser atacado pela libido amante. Você que sofre do ter ambição das coisas terrenas, dos bens terrenos, você vai sofrer pela libido possidente. Você que tem esse desejo de se afirmar nos imperativos da razão, ou seja, ser superior a alguém ou a algo, está sentado na libido dominante, certo? Continuando, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é a simbologia para a familiaridade do homem com Deus e que Deus o cultivava e o guardava. Jardim. Deus, o que tem no jardim? São coisas que o jardineiro cultiva, certo? Quem estava no jardim? O homem. Então Deus estava cultivando, estava preparando o homem para algo, mas o homem se perdeu antes. O homem se perdeu antes. Então, o Jardim do Éden é essa simbologia para a familiaridade do homem com Deus, essa unidade do homem com Deus. O trabalho não era um castigo, mas uma cooperação do homem com as coisas divinas. E a gente fala assim, porque se Adão não tivesse pecado, eu não estaria trabalhando. Não, você estaria trabalhando sim, porque olha o que Deus fez. Quando colocou Adão no paraíso, quando colocou Adão no paraíso, disse assim para ele, olha, nomeia, ele mandou passar todos os animais
para o homem nomear os animais, para o homem dar nome aos animais. Ou seja, esse era um trabalho, mas não era um trabalho como forma de castigo. Era o homem cooperando com a ação de Deus. Era o homem cooperando com a ação de Deus. Então era muito mais, sabe quando existe uma diferença entre você trabalhar para o seu patrão e você ajudar um amigo. Imagina que seu patrão, ele pede para você ir no sábado trabalhar. Você vai chateado. Você não queria estar lá, mas você está lá. Mas se seu amigo vai casar, e aí você vai ajudar ele, ou sua amiga vai casar, e aí você vai ajudar ela na maquiagem, tudo mais, tal. Você não vê aquilo como sofrimento, é cooperação. Tá ajudando a sua amiga. É diferente. Apesar de ser um trabalho, apesar de você querer estar em outro lugar, mas você quer estar ali, esperando com alegria. Outra diferente. Vontade, serviço, tá bom? E por fim, né, o homem que estava no jardim pecou. E aí esse pecado nós veremos no próximo episódio. Tá bom? Achou que ia ter alguma coisa aqui? Não tem mais. Acabou. Então agora temos o resumindo aqui. Sempre tem o resumindo parágrafo aqui, certo? Então é isso. Nós precisamos entender da importância do homem, da sua importância, do amor que Deus tem por você, do amor do zelo que você precisa ter com Deus, nesse sentido, e de que quais são as tentações que você precisa enfrentar na sua vida, como que você precisa voltar a essa amizade, algo que Deus tem falado muito comigo, então algo que você também precisa ver é justamente sobre essa amizade com Deus. Algo que Deus tem falado muito no meu coração é isso. Nós precisamos voltar a ser amigos de Deus. Nós precisamos a voltar. E a amizade é isso, é cooperar. Você, quando é amigo de uma pessoa, você coopera para o bem dela, você coopera para que ela seja glorificada, para que ela seja alegre, para que você esteja unida a ela, certo? Então nós precisamos voltar à amizade com Deus. Você que assistiu até aqui, comenta então, amizade com, bom? Para eu saber que você assistiu até o final. Quem assistiu até a metade tem aquela parte lá. Quem assistiu na metade, aquela parte. Se você não pulou, né? Você vai comentar também aquilo lá. Eu quero 2 comentários seus agora, tá bom? Um comentário é aquele do meio, volta ali dos 30 minutos, mas e agora esse segundo vai comentar sobre essa amizade com Deus, tá bom? Então é isso. Quero desejar, Deus abençoe a sua vida. Pedir para você se inscrever no canal mais uma vez, mas demonstrar a minha gratidão por todas as pessoas que estão chegando. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E no final aqui sempre aparece alguns vídeos que são indicados. Então, vai lá, assiste outro vídeo, assiste uma outra playlist. Eu quero também fazer novenas de São José, novenas de algum santo, de Santo Antônio, e tudo mais, tal, para você rezar também comigo aqui, orações mais curtas aí. É isso, então. Deus abençoe a sua vida. Estamos imensamente chegar nessa amizade. Deus louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.